Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trazendo a pedido de um seguidor a análise atualizada do SNEL 11, um fundo da Suno focado em energia renovável. Um segmento um pouco mais novo perante os demais segmentos hoje dos fundos imobiliários, mas que vem apresentando boas perspectivas. Será que realmente vale a pena correr esse risco nesse novo segmento que é a energia renovável? Fica comigo até o final desse vídeo que vamos trazer os principais detalhes do último relatório gerencial, analisar alguns indicadores e com certeza vou dar a minha opinião se é viável ou não aportar em Snell 11 atualmente. Acessando o último relatório divulgado pela gestão, o relatório referente ao mês de julho de 2025, teremos logo nas primeiras telas as principais informações preliminares do fundo imobiliário. Uma taxa de administração extremamente baixa, isso é um ponto muito positivo, 0,12% ao ano, uma taxa de gestão de 1,08% e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark. Nesse caso, o benchmark é o IPCA mais 7% ao ano. Vamos descer um pouco a tela entre os principais destaques. Patrimônio líquido hoje de 330 milhões de reais e um valor de mercado de 322, indicando um pequeno desconto quando fizemos o comparativo. Vale destacar, o Snell 11 é um fundo bem recente, não tem um histórico tão amplo assim para podermos analisar e o patrimônio vocês podem ter percebido que ele é um patrimônio bem menor quando comparamos a outros segmentos do IFIX. Mas vamos entender um pouquinho como que está esse crescimento do portfólio, esse crescimento do patrimônio do Snell 11. Atualmente, um dos principais pontos positivos que o Snell 11 proporciona aos cotistas é o seu dividendo, hoje girando acima de 15% ao ano. Realmente um dividendo muito positivo e na maioria das vezes se destaca contra os principais demais segmentos do IFIX. Falando um pouquinho sobre o mercado que o Snell 11 atua e aqui fazendo uma diferenciação, visto ser um mercado um pouquinho novo que não vimos nos últimos anos. A maioria dos fundos imobiliários hoje eles trabalham, no caso, por exemplo, de um fundo de tijolo, com a locação daquele imóvel, seja um shopping, seja um galpão logístico ou até mesmo uma laje corporativa. O Snell 11 ele ainda assim permanece como sendo um fundo imobiliário, mas a locação dele está advinda a um projeto de energia renovável. Vamos lá, vamos tentar simplificar um pouquinho mais. O Snell 11 muita gente confunde achando que ele é um fundo de infraestrutura e até ele é bem semelhante. O que seria um fundo de infraestrutura? É aquele fundo que emite dívida que busca investir em segmentos de infraestrutura, que é o próprio caso aí de estradas, aeroportos, saneamento, obras focadas à infraestrutura do país. O Snell 11 ele se diferencia nisso, então ele não é considerado um fundo de infraestrutura e sim um fundo imobiliário, porque ele não faz esse investimento direto nessas obras de infraestrutura. Ele faz a compra de um terreno, a compra de um painel fotovoltaico, a instalação e posteriormente ele aluga esse conjunto de energia para um dono de uma loja, um dono de uma empresa que irá usar esse local para usufruir da energia gerada. Em troca disso, o Snell 11 receberá um aluguel, assim como qualquer outro fundo imobiliário. Então, a principal diferenciação de um fundo de infraestrutura para o Snell 11 é que o Snell 11 ele compra aquele terreno, compra aqueles painéis fotovoltaicos e a renda dele está advindo do aluguel. Então, ele compra, instala, faz a geração, até mesmo aqui no slide podemos perceber visualmente como que é esse processo. Então, ele gera energia pelas unidades fotovoltaicas, conecta com a rede de distribuição, e nesse caso, essa rede de distribuição, por exemplo, pode ser a CEMIG, que é uma famosa empresa elétrica, e lá no final os consumidores utilizam essa energia. Para eles é um ponto positivo, porque eles irão ter uma conta de luz mais baixa, visto que eles estão utilizando energia gerada pelo painel fotovoltaico e o Snell ganha com o custo do aluguel. Então, hoje, o modelo de negócio dele, para vocês terem um parâmetro, ele é como se fosse semelhante ao RZTR11. Segmentos totalmente diferentes, claro. O RZTR11 ele compra terras agrícolas e aluga essas terras agrícolas. O Snell 11 ele compra esse terreno, faz a aquisição dos painéis fotovoltaicos e aluga esses painéis. O fundo imobiliário hoje, a lei permite que eles façam isso para qualquer coisa. Hoje estamos mais acostumados, claro, a ver um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de logística, alugando aquele prédio, aquele escritório, aquela laje corporativa em troca de aluguel. Mas nada impede de outros fundos imobiliários fazerem isso com uma terra agrícola, como é o caso do RZTR11,
ou fazerem isso com um painel fotovoltaico, uma estação, uma unidade de energia fotovoltaica, como é o caso do SNEL 11. Pontos positivos dessa estratégia de investimento. Energia, hoje, da mesma forma que as principais ações do setor elétrico são ações com bom potencial de valorização, é um dos principais segmentos do Ibovespa, o SNEL 11, focando nisso também, tende a ter uma previsibilidade muito boa, visto que é um bem essencial. Pode passar uma crise, pode passar uma pandemia que energia, a conta de luz, todo mês irá chegar para o consumidor final. Então, de fato, é um mercado muito sólido que traz previsibilidade de receita. Outros pontos a destacar, até o próprio gestor comenta, bandeira vermelha para o mês de junho, a luz ela está aumentando e ao mesmo tempo, se vocês descerem aqui, temos um pequeno problema quando olhamos para a energia gerada, por exemplo, por hidrelétricas, que dependem, nesse caso, da precipitação da chuva. Então, em momentos de seca, em momentos de baixa chuva, isso pode ser impactado, aumentando o custo da energia. Mas, ao mesmo tempo, a energia fotovoltaica ela não depende disso. Então, tende a ser também algo que já vem sendo muito escalado de alguns anos para cá. Teve o boom da energia fotovoltaica, que cresceu em várias frentes. Agora, o crescimento não está no mesmo ritmo que foi lá no início, mas ainda assim tende a estar sendo abrangido em ainda mais regiões do país. Falando um pouquinho do portfólio atualizado hoje do SNEL 11, geração total está girando próximo a 115 megawatts por hora, uma medida de luz de larga escala. Nesse caso, teve um pequeno decréscimo e aqui até a gestão deixa indicada que isso é explicado pelo início da operação da usina Mundo Melhor, atualmente em fase de run-up, período em que a planta passa por ajustes técnicos e operacionais, estabilização da performance dos equipamentos, testes de confiabilidade e calibração de inversores e medidores, até alcançar seu pleno potencial de desempenho. Então, hoje, o crescimento do portfólio do SNEL 11, o crescimento da receita que o SNEL 11 recebe, é baseado em aquisições de novas usinas fotovoltaicas. E, nesse caso, isso levanta pontos positivos, visto o crescimento do portfólio, mas também alguns pontos de atenção, como é o próprio caso do operacional dessa usina. Isso exige uma manutenção constante e também tem o risco de invasões, roubo de fiação, quebra de aparelhos, que com certeza vão trazer um pequeno prejuízo mensal para o SNEL 11 caso ocorra. Então tem esse ponto negativo também, que da mesma forma que um fundo imobiliário de tijolo possui aquela manutenção no seu prédio, no seu portfólio, o SNEL 11 também terá, mas nesse caso referente ao painel fotovoltaico propriamente. Outro ponto de atenção visando longo prazo. Painéis fotovoltaicos, eles têm um prazo de validade. Então, nesse caso, o portfólio hoje do SNEL 11, daqui a 25 anos, ele basicamente não vai estar gerando toda a energia que está gerando atualmente. Então, é necessário também uma constante reciclagem do seu portfólio, vendendo aqueles imóveis, e quando eu falo imóveis, é aquele terreno com a usina fotovoltaica, vendendo por um preço, na maioria das vezes, mais baixo, claro, devido ao seu desempenho menor, mas também adquirindo novas usinas para que essa receita se mantenha constante. É algo que ainda, devido ao histórico do SNEL 11 ser recente, ainda não sabemos como que será detalhadamente realizado pela gestão, mas é algo que com certeza já está previsto, uma vez que tem prazo de validade os painéis fotovoltaicos. Falando um pouquinho de números, pessoal, gostamos, nós que somos cotistas, com certeza, de olhar os números, principalmente o dividendo yield. Nesse caso, o SNEL 11 fez um pagamento de 10 centavos, dividendo acima de 15%, muito bom, um dividendo muito positivo. O CDI no mês foi de 1,28, ok. Ademais, no mês de julho, ponto muito importante a destacar, registramos a ultrapassagem de 35 mil cotistas. Lembra que eu falei que o fundo ele ainda é novo? Então, ele está crescendo tanto o seu patrimônio como também a base de cotistas. Aos poucos, os cotistas estão pegando confiança, tanto na gestão como também na estratégia de mercado do SNEL 11, que, convenhamos, é uma estratégia muito nova. Ela promete ser promissora, como vimos, mas ainda não tivemos outros casos de sucesso para termos essa previsibilidade de longo prazo. Nesse caso, é um ponto muito importante. O fundo está tendo crescimento no seu número de cotistas e descendo mais aqui abaixo, cotação e liquidez, ok, uma liquidez muito positiva. Performance, depois vamos olhar mais com calma quando comparado aos principais benchmarks. E aqui, esse gráfico deixa bem claro o crescimento quando olhamos os últimos 12 meses. Hoje, o SNEL 11 conta aí com uma base de basicamente quase 4 vezes quando comparado a um ano atrás.
Da mesma forma, o seu patrimônio líquido também está em constante crescimento, chegando hoje próximo a 330 milhões. Cota patrimonial comparado com a cota de mercado. E aqui eu quero fazer um adendo, pessoal. Pela primeira vez tivemos uma sobreposição, onde o valor da cota de mercado esteve um pouquinho abaixo quando comparado à cota do valor patrimonial. E o que é importante destacar, você pode me pedir, mas toda essa base de cotistas que cresceu, eles compraram com um valor patrimonial muito acima da cota de mercado. E de fato, pessoal, foi isso que ocorreu. Mas o que é importante destacar no caso do SNEL 11? O patrimônio do fundo nada mais é do que aquele terreno com a energia, com a usina fotovoltaica instalada. Basicamente é o preço de aquisição. Isso não leva em consideração a energia, a receita que o fundo irá proporcionar no decorrer dos próximos meses e nos próximos anos. Basicamente é como se o patrimônio fosse o custo de aquisição. Quando sai um laudo, por exemplo, a gestão pode pegar e efetivar um laudo de avaliação daquele momento, quando que está valendo aquele terreno com a energia fotovoltaica no dia de hoje. Às vezes ela adquiriu aquele imóvel, no caso, e custou para ela um valor total aí de 2 milhões de reais, e hoje esses 2 milhões de reais já estão valendo 3 milhões e meio. Então é nessa equivalência patrimonial que o valor propriamente, né, do patrimônio líquido aí do fundo tem uma valorização e pode apresentar um potencial de desconto quando comparados à cota de mercado. Mas vale destacar que ele é um pouquinho diferente quando comparamos ao fundo de tijolo, como é o caso de um fundo de shopping, que a gente pode comparar. O fundo de shopping também terá uma valorização naquele imóvel, mas tende a não ser tão discrepante perante o preço de aquisição. E aqui essa discrepância pode ser um pouco maior, visto que estamos utilizando o valor de aquisição propriamente. Com certeza, depois, no futuro, o retorno, essa equivalência patrimonial, tende a ser muito mais elevado. Do contrário, essa estratégia do SNEL 11 não seria válida. Então, também podemos ficar de olho que, com certeza, o valor patrimonial no decorrer dos próximos anos do SNEL 11 tem uma boa valorização também. Fazendo um detalhamento um pouquinho das unidades que hoje o SNEL 11 possui e também fazendo um adendo com as distribuidoras. Lembra que eu comentei lá no início? As distribuidoras nada mais são do que CEMIG, Enel, Equatorial. Então, são famosas empresas elétricas, na maioria delas sendo negociadas na Bolsa de Valores, que pegam essa energia gerada pelo SNEL, gerada por essa unidade fotovoltaica do SNEL, e transmitem para o consumidor final, que em contrapartida paga o aluguel por utilizar desses equipamentos, utilizar dessa energia gerada pelo SNEL 11. Basicamente, a estratégia do fundo é essa. E aqui você pode detalhar quando que foi, por exemplo, a data de conexão, a maioria delas, né, dos últimos 12 meses para cá, devido ser um fundo recente, a capacidade instalada, o investimento realizado em milhões, então aqui podemos ver as de maior porte, por exemplo, aqui ó, girando próximo aí a 25, 28 milhões de reais, tipo de locação, o vencimento e também os inquilinos, quem está utilizando essa energia gerada pelas unidades. E mais um ponto que vale destacar, pessoal, é que hoje o portfólio do SNEL 11 está majoritariamente advindo, claro, né, da receita de locação dessas unidades. Tanto que na DRE de resultado vocês podem ver que o crescimento da receita ele vem sendo constante, mas ao mesmo tempo, se descermos até um pouco a tela, eu creio que ele tem o gráfico de como que está essa distribuição hoje. Aqui, a exposição por tipo de ativo. Ainda temos 33% do portfólio advindo de CRIs, de títulos de dívida. Então, 33% do portfólio é como se fosse um fundo de papel. Antigamente, lá no início do fundo, a maior parte do portfólio era exposto em títulos de dívida, devido ao portfólio de imóveis do SNEL 11 estar iniciando. Tanto que vocês viram aqui que a maioria das datas de conexão começaram em 2024 para cá. Tivemos aí uma em 2023, duas, três aproximadamente que foram ligadas em 2023. E de lá para cá esse número ele vem crescendo. Então o fundo ele está diminuindo a parte de exposição em CRIs, em títulos de dívida e aumentando em unidades fotovoltaicas. Então também é um ponto a destacar que faz com que essa receita se torne mais previsível, visto que são contratos de locação. E claro, também diminui o risco de inadimplência, visto que a inadimplência de um CRI é muito maior quando comparada ao risco de calote do inquilino, porque se o inquilino não pagar, basicamente funciona como qualquer outro fundo de tijolo.
sai esse inquilino, entra outro inquilino. Claro que tem as letrinhas miúdas entre uma coisa e outra, mas de forma simples é um risco bem menor quando comparamos ao risco de inadimplência de um CRI que, por exemplo, pode entrar em recuperação judicial. Pessoal, fazendo então agora uma atualização nos dias de hoje. O relatório, infelizmente, assim como todos os fundos imobiliários, ele tem uma defasagem. Então esse relatório que a gente olhou, essa imagem do fundo é referente ao mês de julho. Falando agora no dia que eu gravo esse vídeo, o SNEL 11 vem sendo negociado a R$ 8,61, um dividendo de quase 14% olhando os últimos 12 meses, uma valorização da cota em 11,82 e um PVP, um valor patrimonial de uma vez. Então o valor patrimonial hoje é 8,62 e o valor do mercado basicamente é o mesmo. Os demais indicadores vêm crescendo, tanto liquidez, tanto o número de cotistas e o rendimento também se mantendo estável na casa dos 10 centavos dos últimos meses, representando sobre a cota de hoje um rendimento de 1,18. Convenhamos, um rendimento bem positivo. Quando olhamos o comparativo com os principais benchmarks, nesse caso eu utilizei o CDI, que é um benchmark de renda fixa, mas principalmente o benchmark do IFIX, que seria hoje o principal índice dos fundos imobiliários. O SNEL 11 tendo um retorno recente, um histórico recente, começando basicamente em dezembro de 2023, até aqui vem tendo uma valorização, um retorno aí de 35%, ganhando mesmo quando comparado ao CDI, que teve um desempenho muito positivo nesse cenário de curto prazo devido à elevação das taxas de juros, mas principalmente um retorno muito maior quando comparado ao IFIX, que é o seu principal benchmark. Então, mesmo em um cenário desafiador, um cenário de incerteza para o IFIX, que é o momento atual devido à alta de juros, o SNEL 11 vem tendo um desempenho muito positivo. E a tendência é que esse potencial de retorno se mantenha no longo prazo. Cabe a nós continuarmos analisando se esse desempenho irá se manter de acordo com o que observamos nesses últimos meses. Fazendo agora então um fechamento com os principais pontos positivos e negativos. Pontos positivos: dividendo atrativo, uma estratégia forte e resiliente, visto que energia sempre iremos utilizar, então da mesma forma que empresas do setor elétrico, ações do segmento de energia têm um bom potencial de dividendos e um bom potencial de valorização, o SNEL 11 trouxe esse mundo também para os fundos imobiliários. Então a estratégia até então parece ser bem promissora. Potencial de valorização patrimonial, como vimos, devido a uma equivalência patrimonial quando comparamos o custo de aquisição, e o crescimento de cotistas e liquidez mostrando que a estratégia do fundo vem sendo adquirida por grande parte dos cotistas, e isso faz com que o fundo cresça cada vez mais. Pontos de atenção: nova modalidade de receita, então como vimos é o primeiro fundo imobiliário que trabalha dessa forma, com foco em aluguel de painéis fotovoltaicos propriamente, um histórico recente. Por mais que ele está muito positivo, não prova que isso irá se manter no longo prazo, então cabe a nós continuarmos acompanhando. Preço que não é tão barato, eu falei não tão barato, não quer dizer que está caro, mas ainda assim um valor girando próximo ao valor patrimonial. Se desconsiderarmos esse potencial de valorização do patrimônio, que não sabemos quando irá ocorrer, possivelmente não teríamos um preço tão atrativo assim, mas no momento eu também não acho caro. Então, já dando um spoiler, na minha visão, pode ser uma boa porta de entrada para você estudar se o SNEL 11 pode fazer parte da sua estratégia de investimento. E o risco operacional, como citamos, é o risco aí de ter um roubo de uma fiação, o risco de uma manutenção, o risco de vencimento dessa qualidade de geração dos painéis fotovoltaicos que exige uma reciclagem um pouquinho mais constante do portfólio. Nota final 8,5 de 10. Acima de 8 já seria uma sugestão de análise, de estudo do SNEL 11. Vale destacar, esse vídeo ele não é recomendação de investimento, mas eu hoje considero uma estratégia bem promissora e quem sabe pode fazer sentido para você estudar e incluir o SNEL 11 na sua carteira de investimentos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram se você ainda não me acompanha. Lá diariamente eu posto dicas sobre o mercado acionário e claro, se você quiser ter uma nova análise de uma ação ou fundo imobiliário, também deixa aqui nos comentários que dentro do possível sempre vou trazer análises atualizadas aqui para vocês.